aos Gálatas, capítulo 1, verso 11. Diz assim o texto sagrado. Se você puder ficar em pé. Mas informo a vocês, irmãos, o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não o recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo, como, de forma violenta, eu persegui a igreja de Deus e procurava destruí-la. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Passados 6 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas e fiquei 15 dias com ele. E não vi outro dos apóstolos a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Ora, a respeito do que estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, que é viva, santa, poderosa, eficaz, suficiente e absoluta. Queremos, ó Deus, compreender aquilo que Tu queres falar conosco nessa noite. Precisamos, ó Senhor, de um coração preparado, precisamos de uma mente aberta para entendermos a mensagem do Senhor que vai ser ministrada ao nosso coração nessa noite. Precisamos também do agir poderoso do Teu Espírito Santo para aplicar a Tua palavra na nossa vida, para que ela faça sentido às nossas atitudes, ao nosso caráter, para que faça sentido à nossa maneira de viver. E uma vez, Senhor, sendo aplicada, uma vez tendo, Senhor, consciência do que essa palavra tem a ver conosco, nós precisamos do poder do Teu Espírito também para colocar em prática aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Então, clamamos por graça e misericórdia. Clamamos, ó Deus, pelo poder do Teu Espírito derramado nesse lugar. Venha falar conosco, ministra o nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? E sentar. Irmãos, nós estamos fazendo a exposição da carta aos Gálatas. Estamos procurando compreender melhor como a mensagem que o apóstolo Paulo enviou para a igreja que estava na região da Galácia, ou as igrejas que ficavam naquela região. Estamos querendo aprender com esta carta, com essa mensagem, como viver a nossa vida de forma mais profunda, servindo ao Senhor, conhecendo os desígnios de Deus, conhecendo a palavra de Deus e vivendo para a glória do Senhor em tudo aquilo que nós fazemos, em tudo aquilo que praticamos. Nós já ouvimos aqui falar que depois da partida do apóstolo Paulo, depois de ele ter plantado aquelas igrejas e aqueles irmãos terem recebido com alegria a palavra do Senhor, depois de eles terem crido no Evangelho, a religiosidade começou a entrar no meio da igreja. Falsos mestres, falsos pastores, falsos apóstolos estavam agora querendo deturpar o Evangelho de Cristo, adulterar o Evangelho, pregar o Evangelho diferente, o Evangelho que não estava baseado na graça, mas um Evangelho religioso, baseado nas obras, baseado em práticas
que, segundo esses falsos mestres, seriam necessárias para que aqueles irmãos gálatas obtivessem salvação. E Paulo, no início dessa carta, na sua apresentação, ele fala que ele era um apóstolo escolhido pelo Senhor, não da parte de homem algum, mas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que havia ressuscitado dos mortos, e baseado nesse chamado que ele tinha, de forma pessoal do Senhor, ele agora estava escrevendo a esses irmãos para que eles entendessem que esse novo evangelho que estava sendo pregado era um falso evangelho. Era um evangelho falso, de um falso Cristo, de uma falsa fé, que impunha a eles exigências que o Senhor Jesus não havia imposto. E ele esclarece àqueles irmãos que, ainda que outros apóstolos, ainda que o próprio Paulo ou um anjo do céu anunciasse uma mensagem diferente daquela, deveria ser rejeitado e considerado maldito, porque não há um outro evangelho a não ser o próprio evangelho do Senhor Jesus Cristo. E agora, a partir do verso 11, o apóstolo Paulo começa a destrinchar o assunto. Ele começa a detalhar o assunto da carta. Ele, já no prefácio aqui, na saudação, ele já começa a se identificar, e essa identificação já tem a ver com o combate à falsa heresia, aliás, a heresia, porque a heresia é sempre falsa, que estava se implantando no meio da igreja, e já tinha a ver também com a defesa que Paulo queria fazer em relação àqueles que o acusavam de ser um falso apóstolo, de ser um falso mestre, de ser um falso pastor, porque aqueles que pregavam o falso evangelho estavam acusando Paulo de ser um falso apóstolo. E Paulo, nesse texto que nós lemos, ele apresenta as suas credenciais. Ele fala àqueles irmãos como que ele tinha se tornado apóstolo. Ele não havia se tornado apóstolo porque simplesmente ele resolveu aderir a uma fé diferente da fé a qual ele havia sido criado. O apóstolo Paulo era fariseu de fariseus, hebreu de hebreus, fariseu da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, educado aos pés de um dos mais importantes rabinos da época, Gamaliel. Ele possivelmente se tornaria um grande membro do Sinédrio judaico, um homem que estava gabaritado para assumir uma das posições mais elevadas na religião judaica da sua época. Segundo o texto que nós lemos aqui, dentre aqueles da idade dele, ninguém tinha maior conhecimento e maior eloquência do que o apóstolo Paulo. Ou, como era chamado antes da sua conversão, Saulo de Tarso. E aqui ele vai dizer para esses irmãos que ele não resolveu simplesmente do dia para a noite mudar de religião, mudar de fé, ou ter uma visão diferente. Mas ele vai dizendo que ele foi escolhido desde o ventre materno, e o Senhor o chamou, o Senhor o escolheu. Não foi a pregação de Pedro no dia de Pentecostes, não foi a pregação de Pedro no dia em que o paralítico foi curado à porta formosa do templo, não foi a pregação de Estevão, que foi apedrejado diante de Saulo de Tarso, e as roupas de Estevão jogadas aos seus pés, enquanto ele assistia aquele homem ser executado e orando para que o Senhor perdoasse os seus assassinos, que Paulo resolveu deixar a fé judaica para abraçar a fé cristã. Mas ele foi escolhido pelo próprio Senhor, ele foi chamado pelo próprio Deus. E aqui ele vem nos mostrar que o evangelho que agora ele estava vivendo era um evangelho diferente da religião. Era uma fé que não tinha a ver com a religiosidade, mas tinha a ver com um relacionamento pessoal com o Senhor. E eu e você, nós precisamos, desde já, olhar para esse texto e também para a lição que pretendemos tirar para a nossa vida nessa noite, buscando compreender que o Evangelho de Jesus Cristo é diferente de qualquer religião que se apresente no mundo. Não existe nada igual ao Evangelho. Não existe nada que possa substituir o Evangelho. Não existe absolutamente crença alguma no mundo que possa andar paralelamente ao Evangelho. O Evangelho é a verdade. Jesus é a verdade. Nesse tempo em que nós estamos vivendo, em que tudo é relativizado, cada um tem a sua própria verdade, cada um tem a sua própria opinião,
mensagem do Evangelho. Não existe religião que se sustente diante do Evangelho de Jesus Cristo. E eu e você precisamos aprender isso. E precisamos olhar para esse texto nessa noite e tentarmos entender o que o Evangelho tem de diferente das demais religiões. Porque aqui o apóstolo Paulo vai defender a origem divina da mensagem dele. Aqueles irmãos que estavam sendo influenciados pelos falsos mestres, eles estavam questionando, não é? Aqueles mestres que questionavam a autoridade apostólica do apóstolo Paulo, que estavam afirmando que o Evangelho que Paulo estava pregando era uma invenção humana. Então agora, esses irmãos eles recebem do apóstolo essa explicação de que aquele Evangelho pregado por Paulo não era o Evangelho de homens, mas era o Evangelho vindo diretamente do Senhor Jesus Cristo. Portanto, essa passagem é para nós um testemunho da autenticidade do chamado do apóstolo Paulo e da transformação que foi operada na vida dele por causa da graça e da misericórdia de Deus. Esse texto vai nos trazer essas informações de que o Evangelho que Paulo prega, o Evangelho que Paulo pregava, o Evangelho que chegou até nós, é um Evangelho que não vem de lugar nenhum humano, não foi fundado por nenhum ser humano. Não é um Evangelho que as pessoas inventaram, mas é uma mensagem vinda do próprio Deus, vinda do próprio Cristo. E estudar essa narrativa, essa história que Paulo conta àqueles irmãos e que chegou até nós, é para nós um desafio para nos inspirar e nos desafiar a vivermos uma vida de propósito e a sermos fiéis à nossa vocação, para que possamos viver o Evangelho de verdade, para a glória do Senhor Jesus. Olhar para essa história que Paulo está contando aqui, para aqueles irmãos da Galácia, de como ele se tornou apóstolo, é para nós uma inspiração e desafio para que possamos viver uma vida de propósito e sermos fiéis ao Evangelho genuíno, o Evangelho verdadeiro, para a glória de Deus. Porque o Evangelho é diferente de qualquer coisa que qualquer religião possa inventar. E o que ele tem de diferente? Nós vamos olhando para o texto, nós aprendemos, em primeiro lugar, o Evangelho é diferente de tudo que as religiões apresentam, porque ele não veio dos homens. O Evangelho de Paulo não é um Evangelho fundado por homens. O apóstolo Paulo, nos versos 11 e 12 que nós lemos, ele vai enfatizar que não estava pregando uma mensagem da origem humana. Ele não estava pregando uma mensagem aprendida em escolas rabínicas. Ele não estava pregando uma mensagem que havia recebido de outros apóstolos. Ou seja, aquilo que os falsos mestres tinham como importante, aquilo que os falsos mestres estavam sugerindo que Paulo pregava, era na verdade uma versão distorcida do Evangelho. Eles estavam querendo distorcer a mensagem, eles estavam querendo deturpar a mensagem, estavam querendo pegar o Evangelho de Cristo, que era o Evangelho pregado por Paulo, e colocar artifícios religiosos no meio dele. E nós precisamos estar atentos, porque muitas vezes nós queremos fazer com que o Evangelho de Jesus se transforme no Evangelho humano. Nós queremos colocarmos os nossos artefatos, os nossos artifícios, os nossos acessórios do Evangelho. É como se você pegasse um carro novo, de última geração, o carro está na moda aí, agora o Porsche está na moda, né? O cara ganha um pouquinho mais de dinheiro com um Porsche. Vai lá, pega um Porsche cheio de adesivo, né? Coloca para-barro, né? Pensou um Porsche cheio de para-barro, de adesivo, né? Cheio de fitinha para lá, fitinha para cá, aquele monte de coisa ridícula. Imagina a situação, um negócio esquisito. E é assim às vezes que a gente quer fazer com o Evangelho já é perfeito, o Evangelho já é bom, o Evangelho já é verdade, a gente fica querendo enfeitar o Evangelho. Não, o Evangelho é bom, mas aqui a gente tem que colocar mais isso, tem que colocar mais aquilo, tem que pôr mais aquilo outro, porque isso aqui também é bom. Irmãos, se nós formos fazer uma análise crítica do Evangelho que nós vivemos com a palavra de Deus, a gente vai achar um monte de coisa que não tem nada a ver com o Evangelho. Coisas sutis, coisas que parecem inofensivas, que parecem insignificantes, mas que muitas vezes tiram os nossos olhos de Cristo e nos colocam nossos olhos em outras coisas.
Alguém já disse que o sol é infinitamente maior do que a nossa mão. Não dá para fazer a conta do quanto o sol é maior que a nossa mão. Mas eu consigo ocultar o sol dos meus olhos colocando minha mão na frente. E assim às vezes acontece conosco. Nós colocamos tantas coisas na frente do Evangelho de Jesus Cristo que nós não conseguimos enxergar Jesus mais. E vemos apenas aquilo que nós queremos ver. E Paulo está dizendo isso. O Evangelho dele não foi aprendido nas escolas rabínicas, ele não aprendeu de outros apóstolos, ele não aprendeu na religião, mas é um Evangelho que veio do próprio Cristo. Comentando esse texto, Barclay diz que Paulo, ao afirmar que esse Evangelho que veio não por revelação humana, mas por revelação de Jesus, ele está ressaltando a singularidade do Evangelho. O cristianismo não é uma filosofia que o homem possa descobrir por si só, mas é uma revelação de Deus aos homens. Irmãos, eu e você só estamos aqui hoje, eu e você só cremos no Evangelho, porque um dia a luz do Espírito Santo brilhou no nosso coração. Nós fomos regenerados. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que nós fomos vivificados. O Espírito do Senhor nos regenerou, nos vivificou, nos trouxe de volta da morte para a vida. Eu e você só podemos crer em Jesus porque Ele se revelou a nós. Porque o Evangelho não é algo que o ser humano consiga inventar. Jamais o ser humano poderia criar um sistema de comunhão com Deus, de relacionamento com Deus, parecido com o Evangelho. O ser humano pode criar religião, mas o Evangelho não consegue criar. O outro comentarista, Warren Wiersbe, salienta que Paulo enfatiza a autoridade do Evangelho para se defender daqueles ataques dos judaizantes, mostrando que a mensagem dele não tinha origem humana, portanto não poderia ser adulterada ou modificada. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, vocês já receberam o Evangelho, isso não pode ser mudado, porque isso veio do próprio Deus, isso veio do próprio Cristo, é uma revelação vinda do céu, e não tem nada que nós possamos fazer para melhorar isso. Não tem como adulterar a mensagem do Evangelho. Portanto, qualquer Evangelho que não seja o Evangelho de Jesus é um Evangelho falso, de um Cristo falso, de um Deus falso, e que leva ao inferno. Seguindo o nosso texto, dos versos 13 ao verso 17, o apóstolo Paulo fala que esse Evangelho é um Evangelho que não veio de homens, mas a evidência agora apresentada aqui pelo apóstolo Paulo de que esse Evangelho veio realmente do céu e não poderia ter vindo de homens é que esse Evangelho que ele prega, esse Evangelho que ele vive é um Evangelho transformador. Os versos 13 e 17 nós encontramos aqui o apóstolo falando da sua transformação radical, de como a situação se inverteu na sua vida. Ele vai relembrar o seu passado de perseguidor da igreja e destacar o poder transformador do Evangelho. Jamais ele poderia ter mudado dessa forma por uma influência humana, mas simplesmente por causa de uma influência divina. Paulo era uma fera indomável. Paulo era comparado com um touro feroz, um homem sanguinário, um homem que perseguia os crentes, um homem que matava os crentes, um homem que prendia os crentes, que açoitava os crentes, que obrigava os crentes a blasfemar. Um homem que consentia na morte dos crentes e tinha prazer nisso. E um homem que empreendia tempo, empreendia dinheiro, empreendia os seus esforços para perseguir a igreja do Senhor. Um homem disposto a sair de Jerusalém, no conforto da sua cidade, para enfrentar uma estrada, num sol escaldante, num deserto, para ir até a Síria, para perseguir os cristãos de Damasco. Mas no momento em que ele está caminhando para Damasco, e aquela luz mais resplandecente do sol brilha sobre ele, e ele cai prostrado, não sabemos se foi do cavalo ou não. Esse cavalo não tem na Bíblia. Ele fala assim: Paulo caiu do cavalo. Não tem esse cavalo no texto. Sabemos que ele caiu prostrado. Com cavalo ou sem cavalo, não sabemos. Mas ele cai prostrado. E ele ouve aquela voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele momento ele fala assim: quem és tu, Senhor? E o Senhor fala assim: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E naquele momento agora a fé está tomada. O touro selvagem está preso, está prostrado. O aguilhão agora, o domador de touros, está ferroando o coração daquele homem, e a defesa daquele homem cai.
E ele então ouve a voz do Senhor, e o Senhor diz a ele assim: vai, entra na cidade, vai lá até a casa de Simão, e lá eu vou te dizer o que você deve fazer. E aquele homem então fica cego por 3 dias, durante 3 dias ele ora, jejua, até que um Ananias vem e coloca as mãos sobre ele, e ele então recebe de volta a visão, ele é batizado, e ele começa a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, a maior prova de que o Evangelho é algo gerado no céu, é que o verdadeiro Evangelho transforma dentro do seu mundo. O assassino não mata mais, o ladrão não rouba mais, o pornógrafo não quer mais saber de pornografia, o fofoqueiro para de ser fofoqueiro, começa a abençoar as pessoas ao invés de amaldiçoar. O ladrão, o roubador, ele agora quer produzir com as suas próprias mãos para ganhar o seu próprio sustento. O imoral agora ele quer andar em fidelidade, em comunhão com as pessoas. Porque, infelizmente, nós temos vivido um tempo, queridos, que tem sido pregado o Evangelho que não transforma a vida das pessoas. Pessoas se convertem, continuam na imoralidade, continuam na pornografia, continuam falando mal da vida dos outros, continuam bebendo, continuam fumando, continuam se prostituindo, continuam usando droga, continuam fazendo tudo que faziam antes de se converter. Isso não é conversão. Isso não pode ser o Evangelho de Jesus. Continuam vestindo as mesmas roupas, com as mesmas postagens na rede social. Não pode ser o Evangelho de Jesus. Pode ser uma religião qualquer, inventada por qualquer um por aí, em qualquer lugar. Talvez um estabelecimento religioso que se diz igreja, mas se não tem transformação, não pode ser o Evangelho de Jesus. E Paulo fala como a sua transformação foi radical, foi uma conversão de 180 graus. Aliás, a palavra conversão significa justamente isso: você está indo por um caminho e de repente percebe que está no caminho errado, você faz a conversão e retorna no sentido contrário de onde você estava indo. A palavra arrependimento também significa isso. Você está indo por um caminho, percebe que está enganado, imediatamente você volta no sentido contrário. Não pega uma marginal paralela para continuar no mesmo caminho que estava. Isso não é arrependimento, isso não é conversão. O pastor Hernandes vai enfatizar nesse texto, comentando esse texto, que a transformação de Paulo é uma demonstração clara de que Deus pode mudar até o mais duro coração. A graça de Deus foi manifesta na vida de Paulo não por méritos próprios, mas por soberana vontade divina. Irmãos, não importa o quanto um homem esteja mergulhado no pecado, não importa quanta maldade uma pessoa tenha feito, não importa quanta incredulidade habite no coração do ser humano, o dia que a luz do Evangelho brilha, essa pessoa muda, esse coração é trocado, a natureza é transformada. Aquele que tinha prazer no pecado agora quer ficar longe do pecado. Aquele que tinha o prazer nas coisas mundanas agora tem o deleite do Senhor. Aquele que gostava de estar no meio das orgias desse mundo agora tem o prazer de estar na presença de Deus. Porque o verdadeiro Evangelho ele transforma qualquer coração. Champlin vai observar que Paulo mencionou que foi separado por Deus desde o ventre, ressaltando a eleição soberana de Deus para um propósito específico, que era pregar o Evangelho aos gentios. Isso mostra o plano redentor de Deus desde a eternidade. O apóstolo Paulo aqui, ao falar da sua conversão, ele fala assim: olha, eu mudei radicalmente, mas não porque eu quis. Eu mudei radicalmente porque o Deus que me escolheu desde o ventre da minha mãe, desde antes de eu nascer, Ele, por sua graça, resolveu me chamar, porque Ele tinha um propósito para a minha vida. Irmãos, nós só conseguiremos dar valor no Evangelho, só conseguiremos viver o Evangelho na sua plenitude o dia que nós compreendermos que nós não estamos aqui porque o pai trouxe, porque a mãe trouxe, porque o pastor brigou, porque alguém obrigou a gente estar aqui, porque a gente decidiu, mas porque o Senhor nos chamou desde antes da gente nascer. O salmista escreveu dizendo assim: olha, Deus escreveu cada um dos meus dias antes que qualquer um deles existisse, por isso eu sou o Senhor. O Evangelho não é uma questão de mérito. Eu não estou aqui porque eu sou bom. Eu não estou aqui porque eu sou melhor do que qualquer pessoa. Eu não estou aqui porque eu tive a oportunidade de me tornar melhor do que quem quer que seja. Eu estou aqui porque a
graça do Senhor Jesus me alcançou. E eu não tenho mérito nenhum, absolutamente nenhum. Porque se não fosse pela graça de Deus, eu poderia estar em qualquer outro lugar desse mundo, fazendo qualquer outra coisa, perdido, jogado na sarjeta talvez, mas por causa da graça do Senhor Jesus eu estou aqui. Porque Ele me escolheu desde antes da fundação do mundo. Ele me escolheu desde antes de eu nascer. Ele me chamou quando eu ainda não o conhecia. E Ele se revelou a mim. E por isso eu estou aqui, por isso que nós estamos aqui. Aleluia. Portanto, queridos, o Evangelho é diferente. Porque é um Evangelho que não vem de homens. Ele é diferente porque ele transforma radicalmente. E ele é diferente porque ele nos proporciona um relacionamento profundo, intenso e pessoal com Deus. O Evangelho não é algo que nos aprisiona a um sistema religioso, a um sistema eclesiástico, mas pelo contrário, o Evangelho nos liberta. E Paulo vai falar da sua autonomia apostólica agora dos versos 18 até o verso 24. Porque quando ele se converte, ele entra na cidade, ele recebe o Espírito Santo diante da oração de Ananias, é batizado, e diz a palavra do Senhor que agora ele começa a disputar nas sinagogas com as pessoas, ele começa a falar do Evangelho, ele começa a falar de Jesus, ele começa a pregar que Jesus é o Cristo. Mas aquilo não estava muito convincente, ele não estava muito consciente do que estava fazendo, ele estava agora pregando pela revelação de Deus, mas sem tanto conhecimento. Mas diz aqui o apóstolo Paulo que ele sai de Damasco, ele vai para as regiões da Arábia, e assim como os discípulos de Jesus ficaram 3 anos andando com o mestre, aprendendo com o mestre, ele fica 3 anos na Arábia aprendendo com o Senhor Jesus. Quando você olha o livro de Atos, capítulo 9, se você puder, abre aí. Quando falamos da conversão de Saulo, quando a história é contada, e Saulo então começa a pregar, e Saulo está lá em Damasco, verso 19. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus e veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Agora verso 22. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus era Cristo. Irmãos, o verso 21, aliás, o verso 20 ao 22, 3 anos se passaram. Esses 3 anos que o apóstolo Paulo agora está contando aos irmãos da igreja da Galácia. Porque no verso 20, Paulo está dizendo, está afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Mas no verso 22, Paulo está demonstrando que Jesus é o Cristo. É diferente. Você afirmar uma coisa é diferente de você demonstrar uma coisa. Então Paulo aqui está pregando. Verso 20. Eu encontrei com Jesus. Jesus me chamou. Jesus apareceu para mim, eu agora sou cristão, eu agora sirvo a Jesus, o Evangelho me transformou, eu não sou mais perseguidor da igreja. Mas aí ele parte para a Arábia, ele fica 3 anos mais estudando o Antigo Testamento, e ele vai lendo novamente os textos, agora sobre o poder do Espírito Santo, e aquilo que a escola rabínica não conseguiu ensinar, o Senhor Jesus vai ensinando, e vai mostrando para ele: Saulo, olha todos esses textos, eu estou em todas as páginas do Antigo Testamento. E aí no verso 22 ele está de volta a Damasco. E agora ele pega o Antigo Testamento e ele fala assim: meus irmãos, olha aqui. Moisés falava a respeito de Jesus. Os profetas falavam de Jesus. A lei fala de Jesus. Lá no Éden, aquele cordeiro era Cristo. Lá, aquele que é pisar na cabeça da serpente é o Senhor Jesus. E ele vai demonstrando àqueles irmãos que Jesus é o Cristo. Ele vai agora para mostrar, para convencer, ou para tentar fazer com que as pessoas compreendam o Evangelho. Agora ele demonstra com as Escrituras. Ele havia ficado 3 anos aos pés do Senhor Jesus, num relacionamento íntimo, profundo, pessoal com Cristo. Depois da conversão ele não foi buscar a aprovação dos apóstolos,
mas ele esteve lá na Arábia esse tempo todo, e depois de ter voltado da Arábia e de ter sido rejeitado em Damasco de novo, ele agora sim vai para Jerusalém. E somente depois de 3 anos, ele vai conversar com Pedro, conversa com Tiago, e essa comunhão que ele tem com Pedro e Tiago reforça a autoridade e da mensagem dele, porque era uma mensagem agora que não dependia apenas dos apóstolos, não dependia dos outros irmãos, mas dependia apenas do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é diferente, porque o Evangelho nos leva, o verdadeiro Evangelho nos leva a ter uma comunhão verdadeira com o Senhor Jesus. Um relacionamento íntimo, um relacionamento pessoal. Irmãos, no andar da nossa fé, na nossa comunhão, nós aprendemos uns com os outros. Nós somos abençoados por pessoas que nos lideram, que nos abençoam, que nos discipulam. Mas, para viver o verdadeiro Evangelho, nós precisamos ter autonomia espiritual. Nós precisamos ter o nosso relacionamento pessoal com Cristo. O que acontece aqui com o apóstolo Paulo, ele antes de qualquer coisa, antes de procurar a igreja, ele passou um tempo com Jesus. O verdadeiro Evangelho nos leva a querer estar perto de Jesus, nos leva a querer estar próximo do Senhor. O comentário da Bíblia de Genebra vai salientar que Paulo estava demonstrando que o chamado dele e a sua missão vinham diretamente de Deus e não dos homens. Era um chamado que não vinha da aprovação dos outros líderes. Esse chamado do apóstolo Paulo era um chamado para uma independência apostólica e uma prova da sua legitimidade. Não foi um movimento político, não foi uma manobra política que os apóstolos fizeram para trazer para o lado deles o perseguidor. Hoje em dia, os políticos mudam de partido igual troca de roupa. Conforme muda a conveniência, o político hoje está no partido, amanhã está no outro, depois amanhã está no outro. Quem estava antes na direita, está na esquerda. Quem estava na esquerda, está na direita. E o centro pende cada hora para um lado. O chamado do apóstolo Paulo não tem nada a ver com isso. Não tinha nada a ver com política. Não tinha nada a ver com politicagem. Não tinha nada a ver com interesse. Ele não tinha mudado de um lado para o outro, pensando assim, olha, esse movimento é muito grande, a gente não consegue acabar com ele, sabe o que eu vou fazer? Eu vou passar para o lado deles. E aí ele não vai consultar os apóstolos e falar assim, olha, como é que eu faço para entrar nesse clube de vocês aí? Nesse partido diferente? Mas Paulo abandona o partido dos fariseus, abandona o partido dos saduceus, abandona o sinédrio de unidade para estar aos pés de Jesus. Para ser apóstolo de Jesus Cristo, para viver um chamado do próprio Deus. O comentarista Wilson também ressalta que Paulo não precisava da autorização dos apóstolos em Jerusalém. O ministério do apóstolo Paulo foi ordenado diretamente por Jesus. E essa seção desse texto que nós lemos vai reforçar a unidade do Evangelho pregado por Paulo com os demais apóstolos. Mas também reforça ao mesmo tempo a sua autonomia em relação a eles. Quando Paulo aparece em Jerusalém, Paulo aparece com o mesmo treinamento que eles estiveram com Jesus já tinham. Ele não aparece com um evangelho diferente, ele não aparece com um evangelho novo, ele não aparece com uma moda nova, com um estilo novo, mas ele chega apresentando as suas credenciais de apóstolo de Jesus Cristo, perfeitamente em comunhão, em consonância com aquele evangelho que os apóstolos já estavam pregando. Porque quando a revelação de Jesus era uma só, não tem confusão. E isso fez com que a autoridade do apóstolo Paulo fosse reconhecida em Jerusalém. Então o Evangelho é diferente. O Evangelho é diferente de qualquer outra religião. Porque ele nos dá autonomia. Porque ele transforma radicalmente. E porque ele é uma mensagem que homem nenhum pode produzir, mas vem do próprio Deus. Diante disso, queridos, nós aprendemos 3 lições que eu quero compartilhar rapidamente com vocês. Primeiro, o Evangelho que nós pregamos hoje deve ser o mesmo que Paulo recebeu. Jesus Cristo e a sua obra redentora. A autoridade do Evangelho não está na eloquência dos pregadores, mas na revelação de Cristo. Jesus é o centro da nossa mensagem. Amém? Eu e você, queridos, nós não temos autoridade, não temos autorização de Deus para pregar qualquer outra mensagem a não ser Cristo e esse crucificado. Por mais que muitas novidades tenham
por mais que o mercado da fé tenha algo diferente todos os dias para oferecer, eu e você precisamos pregar o Evangelho de Jesus. Com pouco estudo ou com muito estudo, com eloquência ou sem eloquência, sabendo falar ou não sabendo, tendo pouco conhecimento ou muito conhecimento, toda a nossa mensagem precisa estar centrada em Jesus. Jesus é o verdadeiro Evangelho. O fim da lei é Cristo. Nós precisamos pregar a Cristo, nós precisamos anunciar Cristo, nós precisamos demonstrar Cristo na nossa vida, nós precisamos falar única e tão somente de Jesus e nada mais. Porque não precisamos de nada mais a não ser de Jesus Cristo. Segunda lição que nós aprendemos, irmãos, com esse texto, é que assim como o apóstolo Paulo, eu e você fomos chamados pela graça de Deus para um propósito. O foco da nossa transformação é Cristo, e é por meio dele que nós encontramos a nossa missão. A cruz é o ponto de mudança em nossa vida, onde nós abandonamos o nosso velho eu e vivemos para a glória de Deus. Eu e você, queridos, também fomos chamados para uma transformação radical na nossa vida. Uma vez indo até a cruz, nós precisamos deixar lá a nossa velha natureza, nós precisamos deixar os nossos velhos costumes, nós precisamos deixar a nossa velha vida, para sair de lá com o propósito e missão que o Senhor Jesus tem para nós. Você pode ser o que for, até chegar na cruz. Uma vez chegando na cruz, nós temos que ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. E nós não temos o direito de ser outra coisa. A mudança precisa ser radical. Uma vez que a luz do Evangelho nos iluminou, que o Espírito Santo nos alcançou, nós fomos regenerados. Uma vez que nós nos chegamos aos pés da cruz, aquilo que havia acontecido até aquele momento precisa ficar lá. E nós precisamos sair de lá, sendo as pessoas que Deus quer que nós sejamos. Vivendo o propósito de Deus para a nossa vida, assumindo a missão que Ele nos confiou, assumindo com coragem a fé que nos está proposta, a carreira que nos está proposta, porque nós temos a certeza do amor de Deus, da graça de Deus, da salvação. E essa salvação ela vem para nós de graça, mas uma vez que recebemos essa salvação de graça, andar com Jesus custa tudo que nós temos, absolutamente tudo. O apóstolo Paulo, em um dos seus textos, ele diz que tudo aquilo que ele tinha recebido, tudo aquilo que ele tinha aprendido, do momento que ele encontrou Cristo em diante, foi considerado como trapo de imundícia. Trapo de imundícia, para quem não consegue ligar de uma coisa a outra, é absorvente feminilizado. Então Paulo está dizendo assim, tudo aquilo que eu aprendi, no momento em que eu me encontrei com Jesus, considerado como imundícia, porque a partir daquele momento, minha transformação precisou ser radical. Eu precisei abandonar tudo para seguir a Cristo. Terceira e última lição que nós aprendemos aqui é que Cristo é o único que nos chama, que nos capacita e que nos dá autoridade para o ministério. Nós não buscamos a aprovação humana, mas a de Cristo. Paulo, assim como nós, deve ter sempre Cristo como fundamento da sua pregação e da missão. Ou seja, nós, assim como Paulo, devemos ter Cristo como fundamento da nossa missão e da nossa pregação. Ou seja, uma vez que o apóstolo Paulo foi chamado pelo Senhor Jesus, o Senhor Jesus o capacitou e o Senhor Jesus deu para ele a autoridade do ministério. Ele recebeu a imposição das mãos de Ananias, ele foi batizado, ele voltou a ter vista, ele recebeu o Espírito Santo, e a partir daí o Senhor Jesus o capacitou e deu autoridade para que ele se tornasse o verdadeiro discípulo, o verdadeiro apóstolo do Senhor. Eu e você, uma vez dando entregado a vida a Jesus, nós recebemos a autoridade e recebemos a capacidade do Senhor para cumprir o chamado que Ele tem para cada um de nós. Uma vez que eu e você nos propusemos a andar com Jesus, obedecemos a voz do Senhor e obedecemos e aceitamos o chamado do Evangelho, nós recebemos a autoridade e nós recebemos a capacidade de ser quem Deus quer que nós sejamos. Portanto, não haverá desculpa para aqueles que
tratarem de forma leviana o chamado do Evangelho, tratarem de forma leviana o propósito de Deus para a sua vida, tratarem de forma leviana aquilo que o Senhor determinou para que nós vivêssemos, porque uma vez tendo nos chamado, uma vez tendo nos comprado, uma vez tendo nos justificado, uma vez tendo nos regenerado, agora Ele espera que nós demos uma resposta de assumirmos com coragem a responsabilidade de viver o propósito dele para nós, porque a capacidade que nós não temos Ele dá, porque a autoridade que nós precisamos vem dele. Quando Moisés encontra-se com o Senhor lá no deserto, e Deus fala assim: Moisés, tira a sandália dos seus pés, você não vai no lugar santo, eu vou te enviar ao Egito, você vai tirar o povo de lá. Moisés falou assim: Senhor, mas quem sou eu? Ele falou: você não é quem, Moisés? Quem falou que você é alguém? Em algum momento aqui alguém disse que você é alguém, você não é ninguém. Estou falando que você vai porque eu vou ser por você. E você já chegará e vai assim: eu sou quem enviou aqui. Mas eles não vão me ouvir. E aí o Senhor falou assim: não, vou fazer alguns sinais através de você. Ah, mas eu não sei falar. Tudo bem, meu irmão falar melhor que você. Você fala as palavras para ele vai repetir. Aí Moisés falou assim: ah, se você quer, eu acho que nós vamos mudar tudo isso. E aí, na minha Bíblia, está escrito assim: Moisés, para de graça, pega esse cajado, não vai fazer o que eu mandei. Mas foi deve ter escrito diferente. Porque o Senhor, Ele dá a capacidade, dá a autoridade que a gente precisa, mas para a má vontade, Ele não tem tolerância. Para a preguiça, para a má vontade, para a falta de responsabilidade, o Senhor não tem opção. Não tem opção. Para a nossa insignificância, Deus tem opção. Para a nossa falta de capacidade, Deus tem opção. Para a nossa falta de credibilidade, Deus tem opção. Mas para a falta de vontade, não tem. E aí Deus fala para Moisés: pega esse cajado e vai. E é você e não tem conversa. Não vai acontecer. E eu e você precisamos fazer o mesmo. Precisamos obedecer. Então a gente conclui tudo isso, queridos, nesse episódio sobre a história de como Paulo se tornou apóstolo. Nós concluímos que a defesa de Paulo sobre a origem divina do seu Evangelho nos ensina que o verdadeiro Evangelho é Cristo, que nos salvou para que pudéssemos ser verdadeiramente livres. E essa é a diferença do Evangelho. Porque embora nós vivamos em comunidade, nós somos livres. Cada um aqui tem o seu próprio relacionamento com Jesus. E não depende de ninguém para isso. Não depende que ninguém abra a porta para você. Não depende que ninguém viabilize o caminho para você. Você tem o seu próprio relacionamento com o Senhor. Você tem a sua própria amizade com Deus. Você vive o Evangelho de maneira plena. E esse Evangelho não é produto de sabedoria humana, mas é uma revelação de Deus. Cristo é o centro da nossa mensagem. Cristo é o centro da nossa transformação. Cristo é o centro da nossa missão. Portanto, assim como o apóstolo Paulo, que eu e você possamos pregar sempre a Cristo crucificado e ressuscitado, confiando na graça transformadora e libertadora que Ele oferece. Eu e você podemos, assim como Paulo está fazendo aqui, olhar para as pessoas que não conhecem Jesus e falar assim para eles: olha o que Jesus fez comigo, olha para mim aqui. Você quer saber o que Jesus pode fazer na sua vida? Olha o que Ele fez em mim. Jesus me salvou. Eu também vivia no pecado. Eu também era hipócrita. Eu também vivia na mentira. Eu também estava sem salvação. Eu também tinha vícios. Eu também estava perdido. Jesus me encontrou. Jesus me encontrou e me proporcionou um relacionamento verdadeiro e firme com Ele. Me proporcionou um ambiente onde eu tenho irmãos que me ajudam e também eu ajudo aqueles que precisam de mim. E o Senhor está mudando a minha vida, está me transformando a cada dia, está me tornando cada vez mais parecido com Jesus, e Ele pode fazer isso com você também.
porque o Jesus que me alcançou, Ele está disposto a alcançar você. E aí nós teremos autoridade, nós teremos a capacidade de levar o Evangelho, de levar Cristo para as pessoas que não conhecem. E diante disso tudo, fica para nós alguns desafios. Eu gostaria de compartilhar com vocês, mas eu gostaria que vocês ficassem em pé, fechassem os olhos, para meditar sobre algumas perguntas que são importantes serem respondidas com sinceridade nessa noite. Em primeiro lugar, eu quero me dirigir a pessoas que, ou aqui nesse ambiente, ou na internet, estão nos acompanhando à distância, ou que algum dia vão ouvir essa mensagem, que vai ficar gravada. Quero dizer a você que você pode ter uma religião, você pode ser muito religioso, você pode cumprir todos os requisitos da tua religião, você pode obedecer às regras, às normas, você pode tentar fazer tudo o mais certo que você consegue. Mas se você não tiver um encontro com Cristo, você continua perdido. Se você não tiver um encontro com Jesus, você continuará perdido. Talvez Paulo fosse o homem mais zeloso que tivesse pisado no chão por onde ele passava até aquele momento. Criterioso, religioso, aplicado, dedicado, obstinado, mas ainda assim perdido. Você pode ter a melhor das intenções, mas se você estiver no caminho errado, você está indo para o destino errado. E só existe um caminho certo, o caminho é Jesus Cristo. Você precisa conhecer a mensagem do Evangelho, saber o que é o Evangelho, entregar sua vida a Cristo, confiar somente nele, abrir mão de toda a religiosidade, confiar só em Jesus, para que você possa ser salvo, porque senão você estará eternamente perdido. Então eu convido você, aqui ou aonde quer que você esteja, entregue sua vida a Jesus, renda-se ao Salvador, vá até a cruz de Cristo nessa noite, deixa a sua religião lá, ela não está resolvendo a sua vida. Você não tem esperança, você não tem certeza da salvação, você não sabe se vai morar no céu um dia, porque religião nenhuma pode garantir isso a você. Nenhuma religião no mundo garante o que o cristianismo garante, é vida eterna, certeza da salvação. Só o cristão tem certeza da sua salvação. Os espíritas não têm, os hindus não têm, os muçulmanos não têm, nenhuma religião tem. Só Jesus pode nos dar a esperança da vida eterna e a certeza da salvação. Quem confia em Jesus tem certeza da salvação, porque sabe que não é salvo por suas próprias obras, mas é salvo por Cristo. Aleluia. Por isso eu recomendo a você, eu apelo a você, entregue sua vida a Cristo. Abra mão da religiosidade, confie em Jesus. Deixe a sua religião na cruz. Permite que o Espírito Santo se transforme no verdadeiro Filho de Deus, para que você tenha liberdade, para que você viva uma vida feliz, alegre, apesar das circunstâncias, e tenha certeza da sua salvação, de que teu nome está escrito no livro da vida, de onde ninguém pode apagar. E você que já entregou sua vida a Jesus, é importante que você responda algumas perguntas para você mesmo e para o Senhor. Queridos, nós temos vivido como pessoas que foram transformadas pela graça de Cristo, separados para uma missão divina e sustentados por uma autoridade que vem do próprio Cristo. Esse Evangelho que Paulo vivia e pregava é o Evangelho que nós abraçamos. O Evangelho que transforma, o Evangelho
Evangelho que nos move, um Evangelho que é demonstrado através da nossa vida que realmente somos filhos de Deus, ou é só mais uma religião? Ou é só um discurso? É só um rótulo? As pessoas nos reconhecem como verdadeiros cristãos, filhos de Deus, ou estão olhando para a nossa vida procurando algum traço de Jesus em nós que parece que não tem? Irmãos, nossa vida e ministério tem sido moldados por meio da revelação de Cristo. Aquilo que nós fazemos tem a ver com os ensinamentos de Jesus, a palavra de Deus, ou a gente tem baseado a nossa fé nesse monte de lorota que está sendo contado na internet todo dia aí, fantasiado do Evangelho de Jesus, que de Evangelho não tem nada. As profecias sem pé, sem cabeça, as mensagens não tem nada a ver com a Bíblia, umas práticas estranhas da palavra de Deus. Irmãos, que Evangelho que nós temos vivido? Estamos num tempo de tanto sincretismo no meio da igreja, tanta superstição, gente que parece que crê mais no diabo que em Jesus, gente que tem mais medo do diabo do que vontade para o céu. Irmãos, que orientação nós temos dado ouvidos? Que tipo de palavra tem conduzido os nossos passos? É o Evangelho de Jesus? Nós vivemos um país sincrético, supersticioso, tanta coisa misturada. Mas eu e você, irmãos, que somos herdeiros da Reforma Protestante, que nós comemoramos essa semana, dia 31, nós herdamos, nós somos remanescentes dessa reforma, cujo primeiro cuidado é só da Escritura, somente as Escrituras. Pode estar dando certo, pode estar juntando gente, pode estar acontecendo milagres, se não estiver de acordo com as Escrituras, irmão, não é de Deus. Não é de Deus. Pode ter revelação, pode ter profecia, se estiver em desacordo com a palavra de Deus, não é de Deus. Nós somos o povo da Bíblia, nós somos o povo das Escrituras Sagradas. O Evangelho que nós anunciamos, irmãos, tem sido fiel ao verdadeiro Evangelho, sem adições, sem distorções. Nosso Evangelho tem Jesus como sendo o centro de tudo. Ou a gente está mais preocupado com a nossa denominação, com as nossas normas, com as nossas regras, que nem sempre tem a ver com a palavra de Deus. Eu quero orar por mim, eu quero orar por você nessa noite. Porque de vez em quando eu me pego tentando colocar algum acessório do Evangelho. Talvez isso aconteça com você também. Talvez pareça que o Evangelho está ficando muito comum, que precisa colocar alguma coisa mais interessante nele, algum acessório, algum adorno, algum adereço. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos, para que possamos entregar nossa vida a Cristo, para que possamos conhecer Jesus face a face, para que possamos estar cheios do Espírito Santo, ser transformados dia a dia naquilo que o Senhor quer que nós sejamos, testemunharmos com autoridade, com poder, com ousadia,